Bem-vindos a mais uma live literária da Maratona de Fevereiro, tudo bem? Muito bem, estamos aí em mais uma live dessa maratona que vai até o dia 16 de fevereiro. Depois a gente dá uma paradinha e só volta em março. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, pelo meu Instagram ou pelo Instagram do autor ou da autora, tá bom? Muito bem! Para quem vem acompanhando, estamos fazendo, a maratona começou esse mês no dia 6, já recebemos muitos autores aqui e vamos continuar a receber até o dia 16. Muito bate-papo, muito sorteio, muita gente talentosa. Eu tenho lido tantos livros bons, gente. Se vocês soubessem quanto livro bom eu tenho lido dessa geração que está explodindo de autores, quanta gente nova, talentosa. Aliás, o Luciano, que é um dos autores que a gente vai conversar, esteve aqui já no projeto e volta hoje, volta agora para bater um papo com a gente, que para mim é o seu melhor livro, tá? Eu já li outros livros dele e outros não, acho que eu li um livro dele, se eu não me engano. E agora eu li outro, Tia Tita, que é o tema da nossa live. Sensacional. Para mim ele se superou. A gente vai bater um papo com ele sobre esse livro, tá? Muito bem. Luciano, que eu estava com medo. Hoje o Rio de Janeiro está debaixo de chuva. Muito transtorno, muita gente alagada, né? Então a internet aqui deu uma melhorada agora, que o pessoal veio na rua, mas estamos aí com previsão de chuva forte e ao longo do dia a gente vai ter live e pode ser que haja algum imprevisto, tá? Mas vamos torcer para que tudo dê certo, ok? Muito bem, cadê nosso autor? Deixa eu ver se ele entrou aqui. Fábio, querido, um beijo. Deixa eu ver, cadê aqui? Vamos mandar mensagem para ele? Vamos. Já estou no aguardo. Aonde? Ei, meu Deus do céu. Nosso autor, já estou no aguardo. Está onde, querido? Está chegando. Muito bem. Esses autores. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Não. Luciano, meu filho. Ah, muito bem. Vou chamar você, Luciano. Deixa eu virar aqui. Agora estou vendo, meu escritor. Tudo bem, querido? Tudo tranquilo, que bom. Ai, que delícia ver você de novo no meu projeto. Muitíssimo obrigada, tá? É um prazer estar de volta. Parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho e sempre bom, né? É maravilhoso aí seu projeto. Eu é que te parabenizo por essa obra magnífica. Ó, eu estava falando agora, antes de você entrar, que eu já li outro livro seu, mas Tia Tita mexeu comigo profundamente. Que para mim a sua melhor obra é Tia Tita. Que você não desça, você só suba de Tia Tita para cima, ouviu? Eu desconfiei que você ia gostar mais, porque é o livro assim que eu observo que realmente tem mais pessoas que falam melhor dele, né? Essa Então, pegada que a gente gosta, dramática, com coisas impactantes, temas que são importantes, né? O seu livro, logo no início, eu já fiz uma comparação com ele, com a Daniela Arbex,
a escritora e jornalista Daniela Arbex, que escreveu sobre o manicômio em Minas Gerais, que não foi na década de 50, se eu não me engano, 50, 60, ele foi estourado em 70, aonde as pessoas eram... A gente vai falar sobre isso também na live. O teu livro trouxe essa leitura muito de volta também, porque eu fiquei muito impactada, não só pela forma que você explorou esse tema, trazendo essa personagem que é bem forte também. Então, assim, você está de parabéns. Tia Tita está no meu... Eu acho que é um dos melhores de fevereiro até agora. Já entrou aí no ranking de melhor de fevereiro. Ai, Que bom. gente, é bom, né? A gente conhecer escritor bom. Eu gosto, eu adoro. Querido, fala uma coisa para mim. Tia Tita, qual foi o nome do outro livro que a gente leu? Foi 2100, o Reinício. Que foi um cenário apocalíptico, né? Em Vila Isabel, né? Entrou num dos melhores do ano passado também, é verdade. Gente, eu sou péssima com nome, mas todas as histórias estão na minha cabeça. O outro livro do nosso autor, eu coloquei na lista de um dos melhores do ano passado, porque realmente foi. Ele trouxe um cenário nacional, pertinho da minha casa, um cenário apocalíptico, e ele mesclou ali do meio para o final, uma pegada meio extraterrestre. Foi sensacional, eu adorei. E aí, me surpreendeu com Tia Tita, ou seja, vai entrar novamente nos melhores do ano quando chegar o final de 2023. Eu acho bom parar, hein? Porque vão achar que eu estou puxando sardinha para o seu lado. Mas eu tenho mais novidades para você ler futuramente. Ai, gente, já adoro. Agora, fala uma coisa, o Tia Tita, ele foi escrito e produzido depois do 1100, né? Eu não lembro o nome do livro. É 2100, o Reinício. Eu entrei numa fase de escrever assim com muita intensidade que às vezes eu confundo. Eu fico meio na dúvida qual que eu escrevi primeiro, eu me confundo um pouco, mas eu tenho a impressão que Tia Tita eu escrevi antes do 2100. Porque assim, o 2100, o Reinício, você publicou ele, deixa eu ver aqui, você publicou ele em 2022. Logo depois, o Tia Tita você fez em 2023 ou 22 também? Tia Tita foi antes, que foi 21. 20 ou 21. Entendi. Os dois foram de forma independente? Foi, Eu só tenho um livro que eu ganhei um concurso de livros de terror de uma editora lá de Cuiabá, chamada Humanos Editoras. Então eles estão editando o livro, vão fazer uma divulgação. Eu estou esperando o sinal deles para fazer um lançamento, a publicação, mas esse livro aí que eu ganhei o concurso é o único até então que eu vou fazer por meio... de maneira independente, de uma editora tradicional, né? Qual é o nome do livro? Olha, vai se chamar, se é que já bateram um martelo quanto ao nome, vai se chamar Beleza Mortal. Beleza Mortal. Muito bem, vamos aguardar, né? Vamos esperar. Você tendo o livro publicado de maneira independente, tendo o livro aí também que vai ser publicado por editora, ou seja, você conhece esses dois lados da moeda. Qual te agrada mais, a publicação independente ou por editora? Olha, a experiência de ser publicado agora por uma editora foi interessante pela circunstância, ter ganhado um concurso. Isso tudo vai nos incentivando, né? Nos incentivando assim, também nos dá uma ideia da qualidade um pouco do nosso trabalho, quando ganha um concurso e tudo mais. É claro que
se um dia uma editora uma editora grande, vamos supor, vamos sonhar alto aqui, uma companhia das letras um dia queira publicar meu livro, é claro que seria o auge, né? Não, seria a melhor alternativa para mim. Mas até então, eu acho interessante a forma de publicar independente por toda a liberdade que eu tenho. Eu acho, eu gosto de todo esse processo de eu mesmo escolher, né, fazer as capas do meu livro, diagramar. Todo esse processo de pegar o texto e transformar num livro, eu acho muito divertido e eu gosto disso. E também a liberdade de repente, eu quero imprimir uma tiragem do meu livro, de eu procurar, de repente, uma gráfica bacana que tem um preço bom, né? E fazer toda essa parte aí, eu não tenho dificuldade nem vejo problema nenhum nisso. Então, eu acho que enquanto não surgir, de repente, uma editora tradicional que realmente seja, vamos falar de cifrões, né? Seja vantajosa em questões monetárias mesmo, muito vantajosa, eu acho que é bacana a questão da publicação independente, eu pretendo continuar assim. Muito bem. Esse ponto que você levantou é muito importante, né? Porque o escritor independente, ele tem essa autonomia de mexer, de mudar, de fazer quantas vezes quiser, de não estar preso a um determinado contrato, ou às vezes, enfim, essa autonomia é muito importante. Mas a gente não pode deixar de frisar que a publicação independente, ela não se encaixa para todo mundo, tá? Tem gente que não consegue porque não tem tempo, porque não tem paciência, porque não sabe, porque não pode se dedicar àquilo. Então, quando eu falo que, na minha opinião, a publicação independente é a melhor coisa para um autor independente, né? Um autor nacional que está começando agora, eu falo por mim, falo por escritores que eu conheço e trabalho, que se adequam a esse tipo de publicação. Mas é óbvio, uma editora que tenha calibre para divulgar o teu livro, para publicar ele, para fazer um marketing em cima, é muito melhor. Te tira ali daquela responsabilidade absurda que você tem em cima do livro, de dar certo, de dar errado, enfim. Isso vai de pessoa para pessoa. A gente se enquadra nesse perfil e tá tudo bem. Ok, gente? Muito bem. Agora, Tia Tita, por que você intitulou de Tia Tita? Engraçado que é porque eu tenho uma tia que se chama Tita, né? Eu quis brincar um pouco com isso, porque eu gosto, eu acho a composição da história, de tudo, eu me divirto desde a criação do nome dos personagens, em todas as etapas. Então, nesse momento, eu acho divertido pegar nomes assim, que eu acho curiosos e muitas vezes de pessoas que eu conheço e colocar na história, né? Então, como se trata de uma personagem feminina, né? Uma protagonista feminina e ela, embora... Quer dizer, ela também é tia, né? Ela vai ser tia do Ariano, daquele rapaz que foi para casa lá. Então eu achei que o nome é um pouco enigmático e ao mesmo tempo eu quis brincar um pouco botando o nome da minha tia e tal. Então, eu nem pensei muito, é um nome que veio assim, instantaneamente, eu já coloquei. O que ela achou disso? Ela achou divertida, achei interessante. Eu não sei nem se ela leu a história ainda, né? Mas a gente brinca muito, o pessoal já sabe, eles já sabem já que nos meus livros tem um monte de nome, eles estão indiretamente lá participando de várias histórias minhas, o pessoal da minha família. Eu falo de lá porque eles moram aí em Vila Isabel, né? A maioria da minha família mora em Vila Isabel, então eu estou sempre catando o nome dele para botar nas minhas histórias. Você está morando onde agora? Qual estado? Eu moro no norte do Espírito Santo.
norte do Espírito Santo. Esse Uma negócio do cidade chamada escritor... Linhares. Linhares, não conheço. Isso. Esse negócio do escritor pegar nome de familiares, características de pessoas que a gente conhece, é muito legal. No entanto, é muito perigoso também, porque ele pode te matar. O escritor pode pegar você e matar você na história. Cuidado com isso, com o que vocês fazem com nós, escritores. No caso da tia Tita, dando um spoiler aqui, no caso da tia Tita, eu matei ela, né? Dá spoiler na minha live, não dá spoiler na minha live. Ai, gente. Agora, eu tô aqui com a sinopse do teu livro. A sinopse da capa. Tu tem ele físico aí ou não? Oi? Tu tem ele físico aí ou não? Tem aqui, ó. Olha essa capa. Olha essa capa. Como é que surgiu a ideia dessa capa? Foi você que fez? Como é que ela nasceu? Geralmente sou eu que faço as capas, mas essa daqui foi o meu irmão, que ele estava com um programa lá de edição, de fazer, né, essas artes. Aí ele falou, eu acho até que ele tá, não sei se ele tá aí assistindo, que ele entrou, não sei se ele tá ainda, o Fab_Max tá aí. Ah, ele tá aqui sim. Ele mexe com capa e ilustração, é isso? De vez em quando ele gosta de brincar, já fez algumas coisas para mim, uma coisa assim, entendeu? E eu falei para ele da história, ele falou, vou tentar fazer aqui. Aí ele fez, só que eu já gostei logo, né? Porque eu achei que ficou bem misteriosa, assim, a capa, legal. E eu falei, não, vai ser essa daí mesmo, aí ficou sendo. Ficou uma capa belíssima, não ficou... ficou misteriosa, deu um suspense ali, porque... Essa mulher meio sombria em uma casa lá no fundo, né? Um negócio... Eu adorei essa capa. Tu tá com a outra capa aí, do 2100? Tá aqui pertinho, só um momentinho. Tá aqui, tá até com plástico, deixa eu ver se não vai... Gente, a outra capa dele... 2100 o reinício, esse aí também eu li, tá? Super recomendo. Agora, eu tenho que confessar, tá um projeto bonito? Tá. Mas Tia Tita, a capa tá mais bonita, a história me cativou mais, não vou mentir, gente. Tia Tita é o meu favorito, tá? Só isso que eu te falo. Eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro Tia Tita, e aí você separa um trechinho para ler para a gente daqui a pouco, tá? Vou inserir o pessoal um pouquinho mais, para a gente poder conversar sobre essa trama. No início do século XX, houve um tempo em que as pessoas que não se enquadravam nos padrões ditados pela sociedade eram involuntariamente depositadas em hospitais psiquiátricos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eram gays, alcoólatras, militantes, políticos, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, índios, pessoas sem documento ou simplesmente quem não seguia as regras impostas por suas famílias. Era considerado o pior hospício do país, o de Barbacena, Minas Gerais. E lá, tudo acontecia. Torturas, maus tratos, estupros e muito mais. Essa é a história de Tita, filha da tradicional família mineira. Tita era uma jovem sonhadora e de temperamento forte, que viu de uma hora para outra seu destino ser completamente alterado pelo simples fato de amar e ter um temperamento indomável. Por praticamente 20 anos, sentiu sua sanidade se esvair pouco a pouco, sem receber visitas, sem contato com o mundo fora das paredes do hospício, tramou a cada dia sua vingança. Vingança essa que poderia ser antes ou depois de sua morte. Essa certeza ela tinha e prometeu a si mesma que nada a dissuadiria
desse intento, desse intento. Um a um dos que colaboraram, desculpa, gente, que eu não enxergo, para seu destino triste e, quem sabe, injusto, seria atingido por sua vingança, para que assim ela encontrasse serenidade, justiça e, quem sabe, paz. Assim pergunto a vocês, Tita era louca ou apenas uma jovem livre e sonhadora? Essa parte do seu livro é muito chocante. Quem não leu o livro da Daniela Arbeck sobre esse manicômio em Barbacena, leiam. É uma leitura forte, mas muito precisa. Tem documentário, tem série, tem tudo. Quando você trouxe isso logo no seu livro, eu não tinha como não fazer referência. É preciso que vocês saibam que a gente não está falando de 1.500, 1.800, 1.700. A gente está falando de 1950, onde pessoas eram internadas à força, pessoas sãs, em um hospício em Minas Gerais, porque elas não seguiam as regras. Isso aconteceu de verdade. Isso é história. Tem N histórias sobre esse hospício. E muitas coisas macabras aconteceram dentro desse hospício. Eu recomendo que vocês leiam o livro, enfim. Não só do nosso autor também, né? Mas por que eu estou falando sobre esse tema? O Luciano conseguiu explorar de maneira muito boa e precisa como que isso acontecia também. Talvez por isso me cativou bastante. Por que você, Luciano, quis escrever um livro como Tita? Bom, na verdade eu não li o livro. Você está se referindo ao livro Holocausto Brasileiro, eu acho. Holocausto Brasileiro, isso aí. Eu não li esse livro, mas foi ele que me inspirou a procurar ter alguma informação a respeito, porque eu achei interessante um fato desse tão pesado e, assim, quase ninguém sabe. Eu mesmo não sabia disso, né? Eu fiquei sabendo por causa de uma entrevista que eu assisti essa autora dando. Aí poxa, que bacana, acho que isso aí precisa ser mais explorado, essa questão aí. Então, eu também não procurei ler o livro, porque quando eu vou escrever, eu gosto de escrever de uma maneira, não me prender muito a outro material, porque eu termino me atrelando muito a ficar pesquisando. Eu acho que eu preferi ficar livre para escrever do jeito que vinha na minha mente, sem que eu me influenciasse muito, entendeu? Então, eu também não li o livro por conta disso, não procurei ler. Mas aí eu achei que o tema valeria a pena ser mais abordado, assim, para que mais pessoas soubessem. Mesmo que no meu livro seja de uma forma assim mais superficial, eu não me aprofundei muito nas coisas que aconteciam lá dentro, nem foquei muito nisso, né? Eu foquei na trajetória da Tita de uma forma mais geral, no decorrer da vida dela, vamos dizer assim. Mas eu achei importante trazer mais um pouquinho a respeito disso aí, porque mais pessoas agora ficaram sabendo que realmente isso aí aconteceu, né? E que é bom a gente saber do nosso passado, das coisas horríveis que aconteceu. É bom que a gente fica sabendo que quando a gente conhece a nossa história, a gente o povo até evita que coisas ruins voltem a acontecer, mas para isso precisa saber que já aconteceu, que foi ruim, que não pode acontecer novamente e tal. Então, é isso aí. Eu acho que eu escrevi sobre essa história porque eu achava que é uma história que merece ser mais contada, mais abordada, porque eu acho que é pouco, ainda foi pouco falado sobre isso, né? Porque até então eu não tinha escutado falar e não conhecia sobre esses manicômios, sobretudo sobre esse Hospital Colônia de Barbacena, né? Que é bem interessante, eu fiquei interessado. A mulher empoderada, ela era internada nesse manicômio. Aquela amante grávida, ela era internada nesse manicômio.
pessoas com síndrome de Down, pessoas trans, todos eles eram presos, né, para esse manicômio. Os relatos são chocantes de pessoas que eram sãs, a pessoa sã, totalmente normal, entrou lá e enlouqueceu, morreu louca lá dentro. Então, é muito forte. Tia Tita, a gente não tem como não falar sobre o Holocausto brasileiro, né? Falar sobre Tia Tita sem mencionar o Holocausto brasileiro. Tia Tita vai ter continuação? Olha, eu não pensei nada a respeito disso aí, não. Eu estou com outras coisas em mente. Caso surja uma luz aí de fazer uma continuação, é mais para frente, porque já tem outras coisas na sequência, na cabeça, que eu ainda preciso botar no papel ainda. Que maravilha! A gente vai falar sobre isso já já. Eu estou vendo aqui que o teu livro tem 124 páginas. No físico ele também tem? Isso aí tem mais? Porque a diagramação do físico, ele terminou ficando maior um pouquinho, ele tem 160. Mas ele ficou uma diagramação bem leve, assim, nada muito apertadinho em letras, uma letra um pouco, assim, boa de ler, né? Então, ele poderia até ter ficado mais fino um pouco, ele poderia ter ficado. Mas eu gosto de diagramar, assim, para ficar uma leitura mais agradável, mais confortável, entendeu? Isso. A diagramação sempre muda o número de páginas mesmo, tá, gente? O digital é sempre menos e o físico sempre passa um pouquinho a mais. Você lembra quanto tempo você levou para escrever Tia Tita? Pois é, eu escrevi num período em que eu estava... A minha escrita estava bem intensa. É porque... acho que foi meu terceiro livro. Ela foi entre o terceiro e o segundo livro, porque eu fiz o meu primeiro livro e depois eu estava fazendo uns contos policiais e nesse meio tempo eu fiz o livro Tia Tita. Então, quando a gente está no início assim, de carreira como escritor, parece que a gente quer se colocar como escritor logo no mercado. Há uma urgência, uma certa ansiedade na gente, que a gente escreve muito, quer publicar muito, então... Eu acho que eu escrevi Tia Tita bem rapidinho. Acho que não levei 6 meses, não, 4 meses, talvez. O que é pouco, né? Porque tem gente aí tem muita gente que leva anos para escrever um livro, né? Então, escrever um livro em 4 meses, 6 meses é relativamente até rápido. Pois é. Aí entra uma questão que eu gosto sempre de perguntar para os meus autores, que é o processo de escrita. Para fazer Tia Tita, abordando um tema tão punk como esse, né? Trazendo uma personagem forte, tendo que falar sobre algumas coisas que algumas pessoas desconhecem ainda e outras vão passar a conhecer. Como é que foi esse teu processo de escrita, essa tua pesquisa? Houve uma pesquisa? Como é que foi a construção do teu personagem? Como é que foi todo, ao longo desses meses, né, de escrita, essa produção da história? Bom, eu escrevi esse livro basicamente nos meus intervalos na escola, né, que era um ano que eu estava dando aula, e eu tinha bastante tempo vago, assim, e eu escrevi esse livro e aproveitei esses períodos. E questão de pesquisa, eu confesso que eu sou um pouco preguiçoso para ficar pesquisando demais. Mas é claro que o mínimo de pesquisa precisa ter. Não é impossível você escrever, ainda mais um livro que toca num assunto histórico, assim, é impossível você escrever sem pesquisa. Então, eu fui pro internet, né, buscar coisas assim, coisas pontuais, coisas meio até salpicadas sobre o que ocorreu, com o que era, até para poder eu ficar bem livre na questão da minha criação, né? Eu fiquei bem livre.
Eu tem uma musiquinha que eu botei ali, que isso aí foi da minha cabeça, entendeu? Eu não vi em lugar nenhum essa música. Tem certas coisas que eu botei ali que eu não vi em lugar nenhum. Eu botei porque aí foi o que eu achei que... Eu botei o meu lado escritor para funcionar, porque é isso aí que é o bacana de você escrever, né? Você não precisa se preocupar tanto com a realidade. Eu botei a realidade, claro, porque se trata de um fato histórico, mas eu também me permiti colocar ali elementos que eu achei que deveria ser dessa forma. Entendeu? Então, por isso é que eu acho que muita pesquisa me atrapalha um pouco. Eu gosto de escrever, eu acho que poderia ser dessa forma, eu vou botando. Aí depois que eu paro para dar uma analisada, se o que eu escrevi tá incoerente ou não tem como, depois que eu paro para ver isso no final. Então, se tem coisas que eu acho que tem que sair, porque não condiz realmente, não condiz com a verdade do fato, então eu tiro. Mas se tem uma coisa que se eu manter, isso não vai atrapalhar o enredo, nem vai atrapalhar o que foi, vamos supor, o que foi o Hospital Colônia. Se eu deixar certas coisas ali que eu criei, não for atrapalhar realmente o que foi aquele hospital, o horror e tal, então eu vou deixar. Então, é assim, eu pesquiso o mínimo possível e escrevo o máximo possível que brota na minha mente, né? Depois que eu paro para olhar... Você é músico também, né, Luciano? Sim, é. Eu sou escritor, eu não me considero músico. Eu gosto de tocar um cavaquinho, um violão, um negócio. Mas assim, o meu lado escritor, eu tenho mais carinho pelo meu lado escritor do que pelo meu lado músico, né? Mas assim, a gente faz também essa parte, né? Eu acho bom também, eu gosto. Tudo voltado para a arte, assim aqui é bom, gente. Agora, me diz uma coisa, você falou ainda agora que outros projetos estão vindo. Já tem previsão para esse ano de 2023? É só para 2024? Como é que tá isso? Na verdade, eu não sei se vai rolar, mas há uma possibilidade de ter lançamento de 2 livros ainda em 2023. Porque eu estou esperando a editora me dar me sinalizar que vai publicar aquele livro que está com elas lá, né? Estão editando. Já me mostrou capa, alguns detalhes assim. Então, segundo o cronograma deles, vai ter o lançamento ainda esse ano, né? Acho que antes do meio do ano, primeiro semestre. Só que eu também tenho um livro que já está na gaveta, já está terminado, né? Que eu até escrevi com a minha esposa, que ela também escreve, né? A gente escreveu em coautoria, um livro de terror. E eu não gosto de ficar com o livro muito tempo na gaveta parado. Eu ainda não publiquei porque eu estou ainda submetendo eles a alguns editais aqui, para ver se eu ganho algum edital, né? Porque aí facilita a vida do escritor também isso. Mas eu me inscrevi num edital muito bom aqui do Prêmio UFES, da universidade, só que não foi dessa vez. Estou esperando alguns outros resultados. Se eu não conseguir ser contemplado no edital, com certeza até o final do ano eu faço um lançamento e também jogo ele para os leitores também. Maravilha. Agora, tu vai vir na Bienal de 2023? É uma vontade grande que eu tenho, né? Eu não sei se eu vou conseguir ir por questão de trabalho, né? Essas coisas todas. Eu não me programei, mas tenho muita vontade de estar indo sim. Se você vier, mande mensagem para que a gente possa se encontrar, trocar figurinha, ouviu? É aquele que é feito lá no shopping, no Rio Centro. No Rio, é isso mesmo, é. Beleza, eu tenho vontade de ir. Eu tenho vontade também muito de ir no de Paraty, né? De Paraty. Você sabe que, Paraty é 3 horas de onde eu moro. Eu nunca fui na Feira Literária de Paraty. Olha que absurdo isso.
Toda vez eu falo que eu vou e chega na hora eu não vou. Gente, é um absurdo isso, né? Muito livro para ler aí. Né? Agora, ô Luciano, me fala uma coisa. Você com um livro publicado, outro aí na gaveta, outro saindo por editora, como é que é a tua rotina de escrita? Tu escreve diariamente, só quando tem inspiração? Como é que funciona a tua relação com a escrita? Olha, hoje em dia tá bem mais suave, assim. Agora eu escrevo quando dá, entendeu? Se nesses primeiros anos assim de publicação eu publiquei assim uma sequência de livros assim sem muito espaço de tempo, agora esses espaços de tempo vão começar a se aumentarem mais, porque acho que a gente perde um pouco aquela ansiedade, né? Eu tenho muita coisa na cabeça ainda para poder estar escrevendo, só que aquela ansiedade de estar publicando já ficou para trás. Agora eu quero trabalhar melhor, trabalhar os livros que eu já publiquei, fazer com que chegue a mais jovens, a mais pessoas. E nesse meio tempo eu vou escrevendo, né? Eu tenho esse livro que eu acabei de escrever, eu fui até escrevi ele um pouco rápido, porque eu passei um período aí de pandemia assim, um pouco mais parado, né, também. E também eu tive a ajuda da minha esposa nesse livro, então ele fluiu rapidinho também. Só que com certeza, os futuros livros vão vir mais espaçados. Mas de qualquer maneira, eu acho que de um por ano sempre vai ter, porque eu acho que é uma média boa. O meu ritmo de escrita, eu acho que propicia estar publicando pelo menos um livro ao ano. Isso eu acho que eu vou manter. Isso é muito bom. Um livro por ano é bom, é um tempo legal. Não é todo autor que consegue escrever diariamente, ou porque o trabalho, ou porque o filho, ou os filhos, enfim, existem N razões para um escritor não conseguir ali produzir uma obra direta. E aí esse tempo de uma publicação por ano é sensacional. O negócio é não perder o ritmo. Mesmo que não consiga escrever um capítulo inteiro, escreve, sei lá, meia dúzia de palavras por dia. E não aguardem a inspiração. Se vocês não trabalharem no livro de vocês, a inspiração não ajuda vocês, não adianta. A inspiração, para mim, só chega depois que eu começo a escrever. Porque tem vezes que eu tô com uma preguiça, assim, tô com preguiça de escrever, mas eu falo, eu tenho que aproveitar esse tempo agora. Eu sento, daqui a pouco começa a vir. Eu acho que a pessoa tem que fazer assim. Porque se esperar chegar a inspiração primeiro, isso aí não funciona, não. Gente. Sentou para escrever, automaticamente ela vem para você. Já que a gente está falando de inspiração, você bloqueou em algum momento? Não, bloquear não. Às vezes acontece o dia a dia, às vezes deixa a gente meio cansado, meio preguiçoso, assim, de estar tirando um tempo que a gente poderia estar fazendo outra coisa para escrever, né? Então, às vezes acontece isso, de ficar um tempo, assim, vários dias sem escrever, o que não é bom. Na verdade, isso atrapalha muito, porque aí eu tenho que ficar relendo o que eu já escrevi para pegar de novo o fio da meada, né? Mas bloqueio não, porque mesmo que eu não esteja com muita vontade né, de escrever naquele momento, mas se eu sentar para escrever, sempre sai alguma coisa. Às vezes não sai, digamos, várias páginas, mas pelo menos um parágrafo. Alguma coisa sempre sai. Então não tem esse negócio de bloqueio, não. Às vezes eu luto para vencer mesmo a preguiça de sentar para escrever. A Amy está falando aqui, no início da carreira, eu ficava em um desespero enorme para publicar um livro. Com o tempo, essa ansiedade morreu e nasceu uma criatura perfeccionista, até demais, na questão de pesquisa, enredo e coerência. É verdade.
O escritor independente ou de primeira viagem, eu vou usar um termo bem chulo aqui. É praticamente uma ejaculação precoce. Enquanto você não publica, você não sossega. Você quer tanto aquilo que você passa por cima de tudo. E você vai lá e publica teu livro. Dane-se se tá com erro, se a capa tá ruim. Você quer ser publicado. Porque você tem aquela ânsia de ser chamado de escritor. E aí você tá tão cego para publicar que quando você publica, você fala, meu Deus do céu, que livro é esse que eu publiquei? Eu tive a sorte de que o meu primeiro livro, que é o livro que aconteceu isso que você falou, né? Que a gente às vezes fica com uma certa ansiedade, a gente esquece de caprichar mais, de botar mais gente para te ajudar a revisar. Mas a minha sorte é que justamente esse livro que ganhou o concurso de livro de terror, então ele não existe mais assim, se tinha alguma deficiência nele, alguma coisa a ser corrigida, a ser acertada. Então ele vai vir agora, nessa publicação pela editora, vai vir agora mais lapidado, mais... Então eu tive essa sorte de agora poder publicar ele mais lapidado, né? Mas é o mesmo livro, aí, é o meu primeiro livro. É isso aí que você falou, lapidar o texto. O livro que você publicou ano passado, ele já não é mais o mesmo esse ano. Quando você para ler o teu livro publicado ano passado, você fala assim, cara, isso aqui tem que mudar, tem que tirar isso, tem que acrescentar aquilo, isso aqui pode ser de modo diferente, porque você passa por um processo de amadurecimento. Você em um ano amadurece, porque você lê outros livros, você escreve outras coisas, você escuta, participa de eventos que te aprimoram, faz cursos. Então, quando você pega aquela obra que você publicou há um ano, você fala, meu Deus, temos que dar uma lapidada nisso. E a tua obra vai precisar ser lapidada ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Livro é um trabalho constante. Não é só publicar e falar, ótimo, tá maravilhoso. Se fosse assim, os clássicos não estavam sendo aí todos reeditados, né? Para serem lançados no mercado novamente. Então, por favor, releiam o livro de vocês. Agora, depois de Tia Tita e 2100, eu já lancei 2, né? Que é esse aqui, A Velha Águia. Tá dando para ver aí? Tá linda essa capa. Que é um livro de contos policial, que todos ambientados no Rio de Janeiro e sobretudo no Morro dos Macacos, onde eu nasci. Então é mistério. Qual é o nome? Mistério. A Velha Águia. A Velha Águia. Que é uma referência ao detetive, né? A Velha Águia é uma referência ao detetive, que é tipo um apelido que ele tem, que ele é o meu detetive é um senhor já na terceira idade, ele é descendente de... Ele é nordestino, na verdade, eu me inspirei no meu avô para fazer esse personagem, né? E tipo assim, na história ele tem um apelido, o pessoal chama ele de Águia, Velha Águia. Então por isso que o nome do livro ficou A Velha Águia. E depois desse livro, eu fiz um livro em coautoria, que é esse livro de contos aqui, ó, As 7 Vidas. Tem 7 contos aqui, de terror, né? Assim, um terror um pouco mais psicológico, talvez. E que eu fiz com uma escritora aqui do sul do estado do Espírito Santo. Eu aqui do norte e ela do sul. A gente foi escrevendo em coautoria, ela mandava para mim, eu mandava para ela, e assim a gente fez esse livro aqui. A gente lançou na biblioteca aqui da capital do Espírito Santo. E ela está até aí online, a Felícia, ela está aí assistindo nossa live aí. Olha que maravilha! Eu acho que é ela aqui falando maravilhoso. Luciano escreve muito bem, muito. Deve ser ela. Ai, que maravilhosa, gente. Parabéns.
escrever um livro com outro autor é uma responsabilidade danada. Pois é, como é que funciona essa dinâmica de 2 autores no mesmo livro? Eu acho que é difícil você encontrar alguém que você possa fazer isso, porque é complicado, né? Ainda mais que eu nem sei explicar, assim, porque eu tive a sorte de pegar tanta Felícia, que eu fiz esse livro, e também minha esposa, que eu tenho esse livro que está pronto aqui, eu fiz com ela, com autoria também. Então eu tive a sorte de pegar pessoas fáceis de trabalhar, né? Mas eu acho que deve ser bem difícil, dependendo da situação, e no caso, o nosso processo foi assim, ela tinha uma ideia, né? Aí ela mandava a ideia assim meio resumida para mim, aí eu ia desenvolvendo, né? Descrevendo e botando personagem no meio e ambientando. Assim, a maioria das ideias assim de o que ia ser a premissa, vamos escrever sobre, né? Ela mandava alguma coisa resumida sobre uma menina, o espírito de uma menina que foi abusada há muitas décadas atrás e tal. Então, em cima da ideia que ela me mandava, eu desenvolvia. Que eu tenho um pouquinho mais de facilidade de fazer narrativas um pouco mais longas, né? Ela é mais de conto. Então, eu ia fazendo a descrição, aí... Então, a gente foi assim, ela me mandava as ideias, eu desenvolvia, eu mandava de volta para ela dava aquela... E foi assim, a gente fez 7 contos dessa maneira. Que maravilha! Agora, o Luciano, me diz uma coisa, você como autor nacional, independente, agora por editora, na sua concepção, qual é a maior dificuldade que um escritor independente tem hoje no mercado? Eu acho que a maior dificuldade é a questão de divulgação do livro, porque por mais que você divulgue seu livro nas suas redes sociais, é difícil você fazer com que ele chegue a muitos leitores, né? Então, quando você pega uma editora forte, né, uma editora tradicional, pega seu livro e ela tem interesse que seu livro seja divulgado, seja conhecido, fique badalado, então ela faz acontecer, né? Aí é fácil para você. Mas você não é um escritor famoso nem nada. No caso eu, me colocando nessa situação, eu não sou uma pessoa famosa. É difícil fazer meus livros atingirem grande público, um número grande de pessoas. Então, se a pessoa tiver força de vontade, toda a parte editorial, ela consegue produzir, né? Se ela não sabe diagramar, ela arruma uma pessoa que diagrame, ela arruma uma pessoa que seja boa de gramática, uma professora, uma coisa assim, para ler o seu livro, para fazer a revisão para você. Então, até aí ela vai. Mas na hora da divulgação, que é a parte super importante de você conseguir fazer seu livro ser vendido, né, ser conhecido, que aí que é a grande dificuldade da maioria dos escritores, né? Eu acho que a maior dificuldade é essa aí, conseguir divulgar o seu livro. Agora, esse lance de divulgação, né? Outro dia eu estava com um escritor aqui e ele falou assim, porra, Monique, eu impulsionei aí uma postagem que eu fiz, deu 13 mil visualizações, mas nenhuma venda. Aonde que eu tô errando? Eu falei assim, primeiro que divulgação é diferente de venda de livro. Quando você divulga o teu livro, você está automaticamente dando visibilidade para ele. Como é que eu vou comprar um livro de um autor ou de uma autora que eu nunca ouvi falar? R$50 num livro que eu nunca ouvi falar. Primeiro eu preciso ver a capa. Primeiro eu preciso ver o que estão falando desse livro. E aí entra o trabalho das blogueiras, das resenhistas, que usam aí um número do Instagram para dar visibilidade para a tua obra, falando o que elas acharam, falando por que elas recomendam. O trabalho de divulgação
de um livro, ele é passos bem lentos. Não adianta você publicar o teu livro e achar que vai virar best-seller, porque não vai. Ninguém te conhece, ninguém sabe do que o seu livro trata, ninguém nunca nem ouviu falar de você. Então, como é que eu vou apostar em você sem conhecer você? Aí eu leio o teu livro, não gosto da tua narrativa, acho o teu livro fraco, não indico, entendeu? Então, assim, dê visibilidade para a tua obra. A divulgação, principalmente para autores que estão começando, ela serve exatamente para isso. Se fosse para vender livro, a estratégia era outra. Porque a estratégia de venda de livro é totalmente diferente. É por isso que a gente tem muitos autores nacionais que explodiram, porque usaram a técnica de venda de livro, além de serem muito bons, e deram visibilidade. E aí a editora foi lá e abocanhou. Ponto. São estratégias diferentes. E aí eu falei isso para ele. E ele estava frustrado. E eu falei, cara, você tem que entender o mercado. Estuda um pouco sobre a visibilidade da tua obra e a venda dela. Teu livro está disponível para o grupo que é do teu gênero? Você está captando leitores? Existem N formas de você começar a traçar um caminho para vender e para dar visibilidade, né? É só você abrir o Instagram, a quantidade de gente que divulga livro não está no gibi. E isso também é outro ponto que o autor nacional precisa focar. Não é com todo mundo que você tem que divulgar teu livro. Cuidado. O Luciano, eu tive a sorte, o privilégio de conhecer o Luciano e ler os livros dele. E saber que ele é muito bom. Tia Tita é um exemplo disso. 2100 também foi, porque foi considerado, ano passado, eu li 300 livros. Do Luciano foi um dos melhores. Tia Tita entrou para o melhor de fevereiro. Até agora, fevereiro já está só começando. A gente tem muita coisa boa, só que algumas pessoas estão fazendo de maneira errada. Não é o seu caso, tá, Luciano? Não estou falando de você, não. Estou falando de outras pessoas que eu conheço, que chegam até mim com muitas dúvidas. Agora, eu falo pra caramba, né, gente? Desculpa, eu falo, quando deixo, eu falo até amanhã. Agora, o Luciano, me fala uma coisa. Quando a gente fala de escritor independente, qual é o conselho que você dá para esses autores que são independentes, que estão publicando a primeira obra? O que você diz para eles? Eu acho que principalmente tentar controlar um pouco a ansiedade e tentar entregar um produto mais caprichado possível, assim. Ter todo um cuidado, porque a gente às vezes fica com pressa de publicar e a gente revisou, de repente, por exemplo, eu sou professor de português, né? O que na verdade eu sou mesmo. Mas eu não acho que a minha leitura é suficiente para poder revisar o meu livro. Então eu sempre conto com a ajuda de outros escritores, pessoas que entendem também da língua portuguesa para ler o meu livro. Eles sempre vão achar alguma coisa que eu deixei passar. Então, independente se você entende de língua portuguesa ou não, tenha muito cuidado com isso. Só solta seu livro quando você tiver certeza que está mais perfeito possível a questão da revisão, a diagramação está realmente do jeito que você sonhou que tem que estar, entendeu? A capa, você acha que a capa realmente, você está certo de que essa capa é a melhor capa possível que ele pode ter. Então, acho que é isso aí. Eu acho que o melhor conselho para quem está começando é evitar a ansiedade e tentar entregar um produto assim final o mais excelente possível. E depois tentar achar um jeito mais eficaz, igual você estava falando aí, de conseguir que seja notado, é uma notoriedade para o seu trabalho, né? Mas você tem que ter paciência. Porque essa parte, igual você falou, tem que ser um trabalho ali estratégico e contínuo, né?
Você continua escrevendo e continua trabalhando, continua achando meios de divulgar seu livro, isso aí não para nunca. É verdade. Né? Agora, o que o leitor pode esperar de Tia Tita? Bom, quem gosta desse gênero terror, principalmente quem gosta de terror, eu acho que vai gostar, porque tem o elemento, quem gosta de terror, por mais que hoje em dia tem os subgêneros, tem diversos tipos de terror, né? Tem o terror psicológico, tem o thriller, tem o terror, tem o horror, tem de tudo, assim, muito que faz parte desse universo. Mas quem é aquele que gosta de terror que não gosta do clássico, né? Clássico Casa Mal Assombrada. Quem gosta de terror vai gostar desse livro. Até porque a gente escreve, a gente encontra outras maneiras de escrever sobre Casa Mal Assombrada, porque tem 1 milhão de histórias de Casa Mal Assombrada. Mas você sempre vai achar um leitor que vai escrever sobre isso do jeito dele, de jeito diferente, abordando de forma diferente. Então, quem gosta daquele tipo de terror bem, vamos dizer, que seja clichê, mas com um jeito do escritor, né? Porque eu gosto do clichê, para dizer a verdade. Eu gosto de ver um filme de zumbi. Se tiver um livro de zumbi, de vampiro, eu vou ler. É clichê, mas eu vou ler. Então é isso aí, é o clássico, né? O tipo clássico do terror. E para quem não gosta, tem assim um pé atrás para terror, eu acho que também deveria ler esse livro, porque você mesmo pode dizer, não é aquele terror que vai deixar você cheio de medo. Tem uma história, né? Aborda um fato interessante, histórico do nosso país. Eu acho que o terror em si é só um elemento a mais ali, porque tem a questão do fantasma, tem os momentos tensos ali do livro e tal, mas eu acho que a pessoa não precisa pegar ele para ler com aquele pé atrás de que vai ficar com medo. Não, você vai ler a história, uma trama de uma mulher aí que passou por muita coisa e que o terror está inserido no contexto aí do que aconteceu com ela. Então, acho que é isso aí. Uma coisa, acho que você se falando de terror, né? A questão do terror, eu diria que é um livro até leve. Não é tão leve porque aborda um assunto um pouco pesado, que é a questão do manicômio, mas eu acho que é super tranquilo para qualquer pessoa ler, assim, na minha opinião. Qual é a faixa etária dele? Eu diria que seja ensino fundamental, falando assim de escola, que é o que eu mais geralmente eu tenho que responder mais para a escola, né? Eu acho que é de ensino fundamental 2 para frente, tipo o jovem, o adolescente já tem seus 12, 13 anos. Daí para frente acho que já pode ler tranquilo. Agora, talvez uma criança, eu não sei se seria um pouco pesado para uma criança. Eu acho que ele encaixa mais. Um perfil de adolescente para frente. Agora, lê um pouquinho da tua história aí pra gente. Olha, eu tenho um trechinho na orelha, eu vou ler ele aqui. Tá bom. Até porque se você falar onde é que eu vou encontrar um trecho aqui interessante para ler, eu nem vou saber. E ainda bem que você não me perguntou muito sobre os personagens, que eu também nem vou saber, porque depois que eu termino, raramente eu leio de novo. Mas eu vou dar na sua cara, garoto. Como é que não sabe dos personagens? Tá bom, pode ler da orelha. Eu vou ler um trechinho aqui da orelha aqui. Isso aqui é uma parte em que os jovens estão na casa, né? Assombrada pela protagonista, e eles tentam um momento lá de comunicação com ela. Aí a cena é o seguinte: uma brisa gelada passou no centro da mesa, fazendo tremeluzir a luz da vela, tornando-a azul e mais intensa. Arquimedes soltou as mãos de Ariano e Clarice, rompendo o círculo.
É porque eles estavam fazendo um círculo em volta da mesa, tentando chamar o espírito, né? Começou rompendo o círculo. O próprio Arquimedes, né, começou a revirar os olhos e espasmódico entrou em um tipo de transe. Rapidamente suas feições transfiguraram-se. Uma expressão de ódio moldou-se em seu rosto. Seus olhos fitaram Ariano ferozmente. Antes que fosse possível qualquer reação, o jovem possesso pulou no pescoço do seu cunhado, que não conseguiu se desvencilhar, com a clara intenção de matá-lo. As duas mulheres tentavam afastá-lo, mas o espírito vingativo estava no controle, e sua força era descomunal. A vítima, quase desfalecendo, gradativamente parava de se contorcer, e a morte parecia inevitável. Bom, isso aqui fala de uma cena em que eles tentaram chamar a tia Tita para uma comunicação e ela terminou possuindo o corpo de um dos jovens, né? E isso quase que deu ruim para eles, que ele terminou atacando, né? Um dos personagens, né? E é mais ou menos essa cena que se passa. Não dá spoiler, não, hein? Agora, quem quiser comprar o teu livro, aonde ele está à venda? Tem livro físico, tem e-book? Como é que tá isso? Bom, tem o e-book na Amazon, né? Se a pessoa olhar lá na minha bio, no Instagram, tem um link que encaminha lá para a Amazon, aquela coisa toda. Para o pessoal aqui de Linhares, ele tá à venda aqui na papelaria e livraria que tem aqui na cidade, chamada Arte Papéis, que geralmente eu encaminho a pessoa para lá, que é mais prático, né? Lá ela olha, meus livros estão todos lá, ela olha com calma, escolhe. Mas quem quiser mandar um direct para mim no Instagram, que é Luciano Máximo _, aí para qualquer lugar do Brasil a gente também envia o livro, né? Eu tenho livro físico comigo também. Então é só mandar uma mensagem, a gente faz chegar o livro até o leitor também, sem problema nenhum. Maravilha, eu vou marcar o Luciano nessa live, tá? Então não se preocupe, ele estará marcado. Lembrando que a live pode ser assistida pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, tá? No meu Instagram, MoniqueMM18, no Instagram do autor. Ô, Luciano, eu não lembro, a gente vai fazer sorteio ou não? Se você quiser, você pode fazer o sorteio de um e-book, né? Opa! Então vamos fazer sorteio de e-book. Está aberto oficialmente o sorteio do nosso autor. Do livro do nosso autor, Tia Tita. Como é que vai funcionar? Manda lá no meu direct, MoniqueMM18, eu quero o livro Tia Tita. Primeira pessoa que mandar vai ganhar o e-book do nosso autor, tá? MoniqueMM18. Pode ser assim, Luciano? Beleza, tudo certo. Maravilha, querido. Quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, dizer que você é um grande escritor, que Tia Tita está aí nos meus favoritos de fevereiro, que você não pare de escrever, que a gente possa se encontrar na Bienal de 2023 e que eu consiga aí ter acesso à sua nova obra quando for publicada. Eu só tenho que te agradecer e desejar todo sucesso do mundo para você, tá? Obrigado mais uma vez. É sempre bom conversar com você, né, sobre os livros. E continua aí com esse trabalho aí. Igual a gente falou agora há pouco das dificuldades da divulgação dos escritores, né? Então, são pessoas como você que faz um trabalho igual ao seu que ajuda, e é por aí que os escritores independentes devem trilhar, unindo forças com pessoas como você que faz um bom trabalho. Muitíssimo obrigada. Fico muito feliz com esse retorno. Obrigada, tá? Muito bem.
Gente, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir, que está assistindo, que ficou com a gente. Lembrando que o sorteio do e-book está rolando. Só mandar lá no meu direct, Monique M18, que quer o e-book Tia Tita. Quando a live acabar, eu vou entrar em contato com vocês, tá? Hoje teremos live até 10 horas da noite. Inclusive, receberemos aqui no projeto a Julia Queen brasileira. Vocês não sabem o que aguardam vocês. Luciano, um beijo, obrigada, tá? Tchau, tchau. Até o próximo livro. Até o próximo livro.